Bom, seguinte, nós seguimos agora direto para a Neoquímica Arena, onde está o repórter Alexandre Silvestre, entre raios e trovões, com a provável escalação do Corinthians para encarar o Barcelona de Guayaquil. Raio Silver, o Timão deve ter força máxima hoje? Olha, depende do que você considera a força máxima, Michele. Por exemplo, boa noite, tá, pessoal? Boa noite aí, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Choveu bastante agora há pouco aqui em Itaquera, raios, trovões, muita água, temperatura caiu um pouquinho, mas nada disso deve impedir a Neoquímica Arena de ficar lotada. Ingressos, todos os ingressos para a torcida do Corinthians reservados. Então, o público hoje vai passar 45 mil, vai bater perto de 48, 49 mil pessoas para o jogo das 9h30 da noite, que vale vaga na fase de grupos. O Corinthians tendo que reverter um placar adverso de 3-0, conquistado pelo Barcelona lá em Guayaquil, para continuar sonhando, meu querido Silvio Procópio, cinegrafista, Melchior Brito, responsável pelo áudio e iluminação, para o Corinthians continuar sonhando com ela, a Taça Libertadores da América, conquistada em 2012, aqui uma réplica para vocês da Libertadores, numa das vitrines de lojas de materiais e camisas e quinquilharias corintianas aqui na Neoquímica Arena, numa loja aqui do lado do setor oeste. Então tá aí o corintiano sonhando com essa Taça Libertadores da América, mas vai ter que reverter um placar de 3-0. É uma missão quase impossível. Família Dias flertando com mais um atacante no esquema. Rodrigo Garro pode ficar de fora. A informação das últimas horas, o joelho dele tá doendo. É um problema que vem se arrastando desde o ano passado. Ele não conseguiu fazer a pré-temporada. Bom, tivemos uma pequena interrupção técnica. Essa chuva é terrível, hein? Chuva, tá... Eu falei que está entre raios e trovões, mas hoje é aquela noite de expectativa para o corintiano, e mesmo com chuva, mesmo sendo no meio da semana, a previsão é ali 49 mil pessoas no estádio, né? Todos os ingressos vendidos, normal, como tem sido uma constante no Corinthians, não é nenhuma novidade, o que talvez seja... Tenhamos talvez algumas novidades, né? A informação que eu tenho é que a torcida está preparando algo especial. Tem escalação, mesmo com esse placar adverso já de 3-0, né? Escalação lá. Pô, Campinho. Espera mais um segundinho. Vamos pôr já na tela? Então vai. Olha lá. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Pidu. Ranieri, aí o Martínez, Carrídio, Garro ou Romero, Yuri Alberto e o Memphis Depay. E é aí? O que tem de melhor hoje o Corinthians, tirando a questão do Garro, né? Que se ele não jogar, seria uma perda sentida para o time, né? Um time que precisa fazer pelo menos 3 gols de diferença. Não ter o seu principal articulador, criador e um grande finalizador, perde muito o time do Corinthians. Eu colocaria Garro e Romero, porque o Romero sempre faz gol na arena. Quem? Não tira ninguém, vai com 12, vai com 12. Tá fechado. Não, se é assim, então... Não sei, a Corinthians dá um jeito, porque o Romero não fica fazendo gol na arena. Fala, Salazar. Talvez eu tenha uma opinião impopular. O contexto, o Corinthians se colocou num contexto de que hoje a situação é a seguinte: tá 3-0 pro Barcelona, daqui a 4 dias tem uma final contra o maior rival. Você acha que ia poupar hoje? Com a possibilidade do maior rival ser tetracampeão dentro da Neoquímica Arena. Na minha visão, isso tem que ser levado em consideração, porque a outra, além de ser a final contra o Palmeiras e tudo mais, ela tá 0-0, ela vai começar. Você disse isso em relação ao Garro? Não, eu digo isso em relação a todo mundo. A todo mundo. O Corinthians inicia hoje uma missão quase impossível. Ele tem que lutar pela classificação? Claro que tem. Com tudo que tem de melhor? Não sei. Sob qual risco? Eu entendo que o Corinthians, infelizmente, devido ao desastre que aconteceu no Equador, e agora essa condição de pegar o Palmeiras daqui a 4 dias, eu acho que o Corinthians tem que tentar essa classificação de uma maneira que o clube também chegue em plenas condições para o jogo de domingo. Tem que ser racional. Tem que ser racional. O torcedor não quer saber, põe todo mundo nos 2 jogos, ganha os 2. É claro, seria o mundo ideal, mas a gente sabe que no futebol não é bem assim. Então, por exemplo, se eu sou técnico e fico sabendo ali com o meu departamento, olha, o Garro tá por um fio.
Se ele tá por um fio, se ele, inclusive tem uma marca aí, lá no vídeo, ele tomou infiltração para jogar contra o Santos. Se o Garro tá por um fio, eu deixo de fora, porque a besteira foi feita no Equador, deixaria de fora e aí, ó, prepara ele para domingo que eu quero ele inteiro. Mas os outros não. O Yuri Alberto? Tá por um fio? O Yuri Alberto tá machucado. Ele tá recuperado para esse jogo? Vai entrar no sacrifício? Eu não arriscaria, deixaria ele para domingo. E eu não tô falando que eu meteria time reserva, não é isso. Mas assim, tiraria, o Garro tá mal, eu iria de uma maneira assim, vou com o que tenho de melhor, desde que eu chegue também com o que eu tenho de melhor no domingo. Se isso quer dizer o Garro não jogar, ok, o Garro não jogaria hoje. Bom, seguinte, vamos pro palpitômetro, porque não dá pra perder tempo aqui. Tô muito nervosa, ainda bem que eu não sou a técnica do Corinthians. Ô, Tim, você ia com todo mundo pro jogo de hoje? Ou você já botava o time reserva? Não, reserva também não. Não, você falou isso. Não. Quem falou? Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês todas as informações do Corinthians, todo o noticiário, momentinho antes de começar a partida entre Corinthians e Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena pela pré-Libertadores. E hoje vai ser um jogo diferente, vai ser um jogo que o Corinthians precisa de ter uma postura tática totalmente diferente, tanto ela defensiva como ela ofensiva. O Corinthians tá jogando para reverter um placar aí de 3-0, não é fácil, mas também não é impossível. O Corinthians precisa entrar jogando com linhas altas, com linhas avançadas, e se fazer um jogo tecnicamente perto do perfeito, o Corinthians consegue reverter esses 3 gols. Ganhando de 4-1 para ir para os pênaltis, ganhando de 4-0, 5-2 para ir para os pênaltis, mas o importante é que o Corinthians passe. E nos pênaltis eu sou mais o Timão, porque nós temos um goleiro espetacular. Hugo Souza pega muito, já foi decisivo para o Corinthians em várias partidas. Se o Corinthians chegou até a semifinal da Copa do Brasil ano passado, tem que agradecer aí o goleiro Hugo Souza, porque foi fundamental, fazendo defesas milagrosas e classificando o Corinthians no pênalti, pegando pênalti importantíssimo. Se o Corinthians chegou também até a semifinal da Copa Sul-Americana, tem que agradecer o goleiro Hugo Souza, porque o Hugo Souza foi muito importante nas decisões, né? Nas cobranças de pênalti, pegou 3 contra o Bragantino, foi um goleiro espetacular, é um goleiro espetacular, então eu acredito nessa possibilidade. Porém, o Corinthians precisa que Rodrigo Garro, que é dúvida pro jogo, né? Momentinho antes, 5 minutinhos antes, que vai soltar a escalação aí, se o Rodrigo Garro joga. Se ele não jogar, vai jogar Romero, porque ele tá com uma lesão no joelho. Domingo contra o Santos, ele jogou, mas tomou uma injeção, tomou infiltração para tirar um pouco a dor. E ele foi importantíssimo, ele foi fundamental, porque nos 2-1 Corinthians, o gol foi dele, e ele é um jogador muito técnico, um jogador muito habilidoso, é um jogador muito inteligente. Na verdade, o Rodrigo Garro, para mim, ele é o cérebro do time. Muito badalado é Memphis Depay, mas para mim o Rodrigo Garro é o diferencial do Corinthians. Se não jogar, vai jogar o Romero no lugar dele. Romero, corintiano, Romero representa a Fiel porque é um cara de raça, mas tecnicamente a gente vai acabar perdendo qualidade, porque o Memphis Depay porque o Rodrigo Garro é muito diferenciado. Hoje também o Timão não terá Fabrício Angileri, titular absoluto do Corinthians. Chegou, vestiu a camisa em 2 jogos, fez 2 passos assim, incrível para Memphis Depay marcar um contra o Mirassol, fazendo Corinthians 2-0, e para Rodrigo Garro marcar um contra o Santos, fazendo Corinthians 2-1, levando o Corinthians a classificação para a final do Paulistão. Na final do Paulistão ainda é domingo que vem, mas o Corinthians tem que estar focado no jogo de hoje, fazer seu melhor, dar o máximo que pode. A torcida do Corinthians acabou cobrando jogadores semana passada, né? Aí domingo contra o Santos teve um belíssimo resultado. Hoje precisa ter um belíssimo resultado, porque senão a pressão para cima do Tegra Ramon Dias vai continuar. Mesmo o Corinthians ter ganho do Santos, alguns diretores, uma ala do Corinthians,
uma cúpula corintiana, algumas pessoas da cúpula corintiana não querem mais o Ramon Dias no Corinthians porque entende que o Timão tem um time melhor para fazer um trabalho. E Ramon Dias, quando bate em campeonato de Copa, ele não consegue tirar repertório, ele não consegue tirar um mais da equipe. Às vezes ele acaba escalando errado, como fez, né, no Equador contra o Barcelona de Guayaquil. Acabou escalando 3 zagueiros. O Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Choca. Cara, ele nem treinou com esses caras e eles, cara. Então o Ramon Dias, em algum momento, parece que ele inventa uma situação que ela não é pertinente dentro do campo. E por isso ele sofre uma pressão. Se o Corinthians perder hoje, a chance de Ramon Dias cair, ela é enorme. É provável que ele não vai para a final do Paulistão contra o Palmeiras. Porque há uma pressão muito grande, né, contra o trabalho de Ramon Dias, Palina. Então ele precisa hoje de ganhar bem, conseguir essa classificação, porque assim ele vai postergando seus dias mais no Corinthians. Ao contrário do Senso, o risco de cair é muito grande. Tanto hoje quanto domingo, perder para o Palmeiras, a pressão vai ser direta, é jogo após jogo. Para mim ele está muito parecido com o Zubeldia no São Paulo. O Zubeldia também vem de uma pressão muito grande, né? Muita gente que quer que o Zubeldia deixe o time, e o Corinthians com o Ramon Dias não está sendo diferente. Domingo enfrenta o Palmeiras, né? E dia 27 de março tem o jogo de volta na Neoquímica Arena, pulsando com quase 50 mil torcedores. Chegou a vez do Corinthians sair dessa fila aí de 6 anos sem conquistar título e não deixar o Palmeiras ganhar o tetra. Assim como o Palmeiras fez com o Corinthians em 2020, o Corinthians ia ser tetra, o Palmeiras foi lá e ganhou. Agora chegou a vez do Corinthians quebrar essa hegemonia do Palmeiras e também sair dessa fila de 6 anos sem conquistar título. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue classificar hoje contra o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores, passando pelo grupo de fase? E domingo, consegue um resultado importantíssimo lá no Allianz Parque contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista? Deixa aqui no canal o seu comentário, o like e a inscrição no vídeo. Obrigado!